fica perto do meio. Aurora, senta. Conta-se que há muito tempo atrás, na antiga Pérsia, que era o reino mais belo do mundo, que tinha os tapetes mais preciosos, as joias mais ornamentais, lá existia um sultão. E não à toa a Pérsia era o reino mais próspero do mundo, porque o sultão era um homem justo. Ele pensava no bem do seu povo. Ele pensava sempre na igualdade e por isso todos prosperavam. O sultão teve uma sultana e teve uma sultaninha. Mas um dia uma doença surgiu e levou embora a sultana, deixando apenas a sua pequena filha. Aquele homem, pai de uma filha, que não tinha uma mulher como referência para a menina, foi criando aquela pequena jovem sempre e dando tudo o que ela queria. Se ela pedia uma comida estrangeira, ela tinha uma comida estrangeira. Se ela pedia uma seda especial, ela tinha uma seda especial. E sempre deixou a pequena sultana livre para fazer o que bem entendesse. As pessoas da Pérsia amavam o seu sultão e amavam a sultaninha. Mas o tempo passou e a sultaninha cresceu. E quando ela cresceu, as pessoas começaram a comentar e a cobrar. Já tinha completado 15 anos. Naquele tempo, 15 anos já era uma idade muito avançada para se casar. E a pequena sultana não era prometida a ninguém. Então o seu pai cobrou: minha filha, você deve se casar. Mas a sultana acreditava no amor e nunca tinha conhecido um homem digno para se casar. Não me interessa, deste ano não passa. As pessoas já comentam: você vai se casar. A sultana bateu o pé, esperneou e reclamou, mas o sultão foi incisivo. É hoje, é nesse ano. Então ela disse: tudo bem, meu pai, me caso, mas apenas com um homem esperto o suficiente para responder uma pergunta que eu farei. O sultão disse que assim seja por Alá. Mandou anunciar a todo o Oriente, para os príncipes mais afortunados, que a sultana estava disponível para ser cortejada. E todos os príncipes do Oriente vieram, porque a sultana, além de ser linda,
era a mais rica de todos. Eles vinham e traziam caravanas inteiras, traziam joias, traziam especiarias e davam de presente à sultana. Entravam no palácio altivos, mas saíam tristonhos. 1, 2, 5, 50 príncipes, e ninguém respondeu à pergunta da sultana. O sultão, nervoso, então mandou anunciar que todos os homens ricos poderiam cortejá-la. E os homens ricos vieram. Entravam altivos, traziam presentes: 50, 100, 500. Entravam e saíam tristonhos. O sultão entendeu o que acontecia. Se ninguém acertasse a pergunta, ninguém se casaria. Então ele mandou anunciar a todos os homens do mundo. E todos os homens do mundo foram e fizeram uma fila imensa. 500, 5.000, 5 milhões. Entravam altivos e saíam tristonhos. Foi aí que, quando a fila começou a diminuir, o filho do açougueiro disse: talvez eu consiga. Saiu do seu açougue, entrou no final da fila e esperou a sua vez. E mais um entrou e saiu tristonho. E mais um entrou e saiu tristonho. E quando foi a vez do filho do açougueiro, ele passou por uma porta imensa. Entrou no palácio, num hall cheio de tapeçarias que contavam toda a história da Pérsia. Ele achou aquilo lindo e caminhou até o fundo do hall, onde tinha uma porta um pouco menor. Pela porta ele entrou. Estava na sala do trono. E na sala do trono ele viu a sultana, a mulher mais bela do mundo e mais poderosa. Ela se levantou do seu trono, depois se sentou à ponta do tapete. O filho do açougueiro se sentou à outra ponta. Ela olhou bem nos olhos dele e fez a pergunta: filho do açougueiro, aonde a razão guarda a sua morada? Se você não entendeu a pergunta, mas claro é: aonde mora a razão? O filho do açougueiro pensou e pensou, e é claro, a razão mora na cabeça. Todo mundo sabe disso. Mas foram muitos milhões e com certeza alguém respondeu que a razão morava na cabeça. Não era essa a resposta. Pensou então um pouco mais e lembrou do amor. A razão, é claro, nos guia através do sentimento mais nobre. Ela mora no coração. Mas com certeza alguém tinha pensado nisso. Não era a resposta. Então ele respondeu: minha sultana, para chegar aqui eu andei durante muito tempo. Metade do mundo eu percorri e justo nessa metade do mundo não encontrei a sua resposta. Deixe-me completar o caminho e caminhar a outra parte do mundo, e com certeza trarei a sua resposta. A sultana sorriu e disse: você tem 1 ano. Palavra de sultana não se quebra. O sultão ficou bravo, mas com certeza ele teria que aguardar 1 ano. Então o filho do açougueiro saiu do palácio e caminhou. Andou pelas ruas e observou as pessoas e procurou as respostas. E procurou e perguntou. E todas as pessoas diziam: é na cabeça. Mas não era na cabeça. Então é no coração. Mas não era no coração. Então ele parou no açougue. E lá no açougue ele pegou provisões. Pegou vários grãos secos
e colocou num pedaço de couro esticado. Depois pegou nacos de carne seca e alinhou as carnes. Fechou o saco e amarrou bem forte. Pegou uma bota feita com estômago de camelo e encheu de água e jogou nas costas. E saiu pela porta. Mas quando saía, o açougueiro, seu pai, perguntou: onde você vai? E o filho explicou tudo o que acontecia. Mas uma viagem tão longa assim, com um pouco de carne e um pouco de água, você não vai conseguir. Faça o seguinte: o açougueiro então pegou 3 dinares, todas as economias que ele fez durante uma vida inteira, e deu para o filho. 3 moedas bem grandes, que valiam mais ou menos R$300 na nossa moeda. O filho agradeceu e partiu. Primeiro ele foi em direção sul. Passou pelo estreito e chegou no Egito. E lá no Egito, ele perguntou às pessoas: onde? E as pessoas diziam: na cabeça. Mas não era na cabeça. Onde? E elas diziam: no coração. Mas não era. Ele continuou a descer e chegou até o deserto, o Saara, muito quente, aquela areia escaldante, o sol na sua cabeça. Ele bebeu água, ele comeu a comida, ele bebeu a água até que ela se acabou. E depois de uns dias, ele desmaiou no deserto do Saara. O jovem filho do açougueiro, na sua busca, tinha perdido tudo que levava nas costas. Mas o destino é sábio. E um bando de beduínos passava no local e encontrou o jovem. Eles pegaram o jovem, alimentaram e deram água. E quando o jovem acordou, ele viu aquelas pessoas diferentes, com uma cor de pele diferente e uma feição diferente. Eles usavam muitos tecidos e ficavam debaixo do sol e nunca paravam. Sempre fixavam a sua aldeia, mas quando anoitecia, partiam. O jovem viveu com os beduínos durante um tempo e depois de um tempo ele aprendeu a língua dos beduínos. E quando ele dominou aquela língua, ele perguntou ao líder dos beduínos: onde mora a razão? E o líder dos beduínos disse: mas isso é tão óbvio. Nós, povos do deserto, nunca paramos, porque sempre temos em mente o nosso objetivo. E é muito importante que você conheça o seu caminho, saiba o seu caminho, e assim você nunca se perderá. A razão mora no conhecimento, a razão mora na cabeça. Mas não era essa a resposta. O jovem então agradeceu, pegou as suas coisas, pegou um pouco mais de mantimento, encheu a sua bota de água e continuou descendo a sudoeste. Quando o jovem saiu do deserto, ele viu que as coisas eram diferentes. Foi para os lados do povo Yorubá e lá ele encontrou o litoral, o oceano. Perto do oceano, ele viu novamente areia e viu pedras. E quando ele viu uma pedra muito grande, ele resolveu parar para se refrescar. Ali ele se escondeu e ficou observando o mar. E quando percebeu, do meio do oceano surgiu um pontinho. E aquele pontinho foi crescendo e se tornou uma grande embarcação. E aquela embarcação chegou ao litoral. Eram piratas mercadores de escravos. Os piratas desceram do seu barco e começaram a discutir numa língua que ele nunca tinha visto parecida. Os piratas discutiam e discutiam e discutiam. E o jovem entendia que aquelas pessoas vinham de longe. E vindo de longe, talvez trouxessem conhecimentos diferentes.
Mas quando um dos piratas gritou mais alto, o outro pegou uma faca e enfiou bem no meio da barriga, destrinchando aquele outro pirata, que caiu morto ali naquela areia branca. O jovem, obviamente, olhou para os piratas e disse: se a razão mora em algum lugar, não é aqui. Ele então deu meia volta e continuou a descer em direção à região sudeste. E caminhou. A vegetação ficou diferente. E ele começou a encontrar animais maiores, elefantes, girafas, leões. Foi aí que ele encontrou uma tribo, lá na África. E a tribo simplesmente acolheu o jovem. O jovem repartiu o que ele tinha e comeu o que ele nunca tinha visto. Ele ganhou uma casa, ele ganhou carinho e ele compartilhou tudo. As pessoas traziam a comida em grandes tachos e todos comiam no mesmo tacho e dividiam tudo que existia, que não era muito, mas que quando era dividido entre todos, parecia um tesouro. Depois de um tempo ele aprendeu a língua daqueles africanos que ele nunca tinha visto. E quando ele dominou a língua, ele perguntou ao líder: onde mora a razão? O líder disse: meu jovem, isso é uma coisa tão simples. Aqui nós somos uma família. Os maiores cuidam dos menores. Os mais velhos ensinam para os mais jovens. Somos como um. Todos comem as mesmas coisas, juntos, e se vestem da mesma forma, quase nada. A razão é o amor que faz com que compartilhemos tudo. E, obviamente, ela mora no coração. O jovem achou aquilo lindo, mas aquilo não respondia à sua pergunta. Então ele resolveu subir pelo litoral. E andou. Conheceu frutas que nunca tinha visto. Pescou peixes que nunca tinha comido. Até que um dia a África acabou. E quando a África acabou, ele chegou na Índia. A Índia era diferente de tudo que ele tinha visto. Primeiro, ele percebeu que todo ser vivo era respeitado na Índia e que as pessoas tinham cuidado por onde caminhavam para que não pisassem nos animais pequenos. Lá na Índia existia um templo para o rato, existia um templo para o gato, um para o cão, um para a vaca e um para o elefante. E todos os animais traziam o conhecimento ancestral e tinham um Deus protetor. Havia também aquele Deus que permitia e o Deus que não permitia. Em cada templo ele adentrou, em cada templo perguntou e sempre teve as mesmas respostas. A razão não era o que procurava. Então continuou a caminhar em direção à China. E quando quase saía da Índia, ele percebeu um homem diferente de todos os outros. Era um faquir, sentado numa cama de pregos. Ele tocava a sua flauta mágica e na frente da sua flauta saltava uma serpente naja que estava dentro de um cesto. Aquela serpente dançava na frente do faquir e dançava concentrada, como se conversasse com o faquir. O jovem se sentou ao seu lado e esperou a canção cessar. E quando a canção cessou, a serpente se recolheu. E o jovem perguntou: você sabe onde mora a razão? E pela primeira vez na sua jornada ele ouviu: não, eu não sei onde mora a razão. Mas se você quiser eu posso te vender uma ou duas palavras. Vender uma ou duas palavras? Sim, as palavras são mágicas. As palavras nos guiam, as palavras nos salvam. E elas
trazem tudo que há de bom para nós. O jovem achou interessado e tirou do seu bolso um dinar, aquela moeda grande. O faquir pegou o dinar com as duas mãos e colocou o dinar debaixo da serpente que dormia. Depois, ele tocou a sua canção mágica. Ela era mais mágica do que isso. Ah, sim. Ela não está muito mágica hoje. E assim, a cobra parou. O faquir olhou para o jovem e disse: se um homem ou uma mulher ama um homem ou uma mulher, esse objeto amado é o mais belo do mundo, mesmo que se pareça mais com um camelo ou com um jumento. Aquelas palavras não faziam sentido algum, mas talvez fosse um teste, já que elas não pareciam muito mágicas até então. O jovem tirou o segundo dinar e entregou ao faquir, que pegou com as duas mãos e colocou debaixo da naja, e tocou a sua canção mágica. A cobra se recolheu. O faquir olhou nos olhos do jovem e disse: se alguém lhe der confiança, nunca em hipótese alguma traia a confiança que lhe foi dada. Aquilo não dizia nada, o seu pai o educou bem, ele nunca trairia confiança alguma. Mas talvez fosse um teste. O jovem então pegou o seu último dinar e entregou ao faquir, que pegou com as duas mãos e guardou debaixo da serpente, e tocou a sua flauta mágica. A serpente se recolheu e o faquir disse: se em seu caminho você encontrar um momento de prazer que não faça mal a ninguém, pare tudo que você está fazendo e usufrua do momento de prazer. Bem, falou sobre beleza, sobre confiança e sobre prazer. A razão não morava nesses lugares, e os dinares estavam debaixo da serpente. O jovem fez o que podia fazer, agradeceu ao faquir e partiu em direção à China. E aquilo que parecia árido começou a ganhar cores, e sedas, e gramados verdes. O ar começou a ficar mais úmido, e o jovem avistou na beira do caminho um moinho. Depois de muito andar, ele foi até aquele moinho. E lá no moinho existia um velho, o velho dono do moinho, que todas as manhãs colhia trigo e quando era tarde moía o trigo, fazendo assim farinha. O jovem pediu um pouco de comida, já que tudo tinha acabado. O velho deu comida ao jovem, e o jovem se deliciou com o pão, como ele nunca tinha visto. O velho então ofereceu ao jovem: você tem mãos fortes, faça o seguinte, fique aqui comigo, eu colho o trigo e você moe o trigo, e a gente reparte tudo meio a meio. O jovem disse que não, ele estava numa jornada, ele não podia parar. O velho dono do moinho então disse: mas você já parou para pensar que talvez a sua resposta não esteja à sua frente, e sim esteja atrás de você, e que talvez você precise parar um pouco para que ela lhe alcance? Aquilo fazia sentido. O jovem então aceitou o emprego. De quebra ele tinha o que comer, ele tinha dinheiro e ele tinha onde dormir. Não, isso não. Foi aí que o velho disse: o moinho foi um presente de um gênio, e o gênio é muito mau. Todas as noites ele volta para o moinho
e se ele encontrar qualquer pessoa no moinho, ele cortará a sua cabeça. Ainda assim ele tinha alimento e tinha dinheiro. E aceitou. E os dias foram iguais. Todas as manhãs o velho colhia o trigo e o jovem moía e moía e moía. E quando o sol morria, ele saía do moinho e ia dormir debaixo de uma figueira. E lá debaixo daquela figueira ele ficava. Só que era uma figueira mágica. A figueira tinha raízes que saltavam da terra. E todas as noites ela crescia e cutucava as costas do jovem, que ficava com uma dor terrível. E no dia seguinte ele moía e moía e moía. E quando anoitecia, ia dormir na figueira, que cutucava suas costas e deixava com uma dor terrível. E no dia seguinte ele moía, moía, moía. E de noite dormia na figueira, que cutucava as suas costas e deixava com uma dor horrível. Depois de 3 dias dormindo na figueira, as suas costas estavam muito quebradas. Ele estava muito cansado. E no meio do seu trabalho no moinho, ele desmaiou. No meio da tarde. Mas não foi um desmaiozinho, foi um desmaio grande. Tanto que o sol morreu no horizonte. E quando a lua nasceu, quem apareceu no moinho? O gênio. E viu o jovem ali dentro. Ele olhou para aquele jovem caído e sacou a sua espada muito violentamente. Sim! Mas quando o barulho da espada surgiu, o jovem acordou e viu aquela figura imensa, com aquela espada que ia cortar a sua cabeça. O jovem então ajoelhou e implorou: por lá, não me mate. O gênio seguia as leis do profeta Maomé. Então ele propôs ao jovem: para não te matar, eu te farei uma pergunta. Se você aceitar a pergunta, você não perderá a cabeça. E qual que era a pergunta? Onde mora a razão? Por sorte não era essa, não era. O gênio então colocou uma mão ao lado da outra, esticou a mão. E depois ela voltou, e quando voltou, naquelas 2 mãos imensas, haviam 2 mulheres. Na mão direita, uma mulher muito afeiçoada, com cabelos sedosos, com olhos brilhantes, com curvas perfeitas. Na mão esquerda, uma mulher um pouco estranha, com cabelos quebradiços, meio corcunda. A perna era torta, virada para dentro. Na boca tinham só 2 dentes, numa boca muito fininha, e os olhos eram meio opacos. O gênio colocou uma ao lado da outra e disse: jovem, qual é a mais bela? O jovem olhou para as 2 mulheres e era muito óbvio, mas de repente uma canção surgiu na sua cabeça. E o jovem se lembrou da primeira palavra do faquir, que dizia: se um homem ama uma mulher ama um homem, o objeto de amor é o mais belo do mundo, mesmo que se pareça mais um camelo ou um jumento. Então o jovem olhou para o gênio e disse: é claro, meu gênio, a mais bela é que o senhor ama. E qual que o gênio amava? A da mão esquerda. O gênio então abraçou o seu objeto de desejo e lhe deu um beijo. E ficou tão surpreso com a resposta do jovem que ele agradeceu, porque os outros gênios sempre tiravam um sarro dele por amar a mulher da mão esquerda. Ele então deu um pedido ao jovem, e o jovem pediu que o gênio trabalhasse no seu lugar, que ele ficasse ali durante o dia moendo trigo enquanto o jovem dormisse. E o gênio concedeu o seu pedido. Acontece que gênios trabalham muito mais rápido do que jovens. E assim, a produção de trigo, que era um saco de farinha por dia, virou 10, depois 15, depois 20, depois 500 sacos de farinha. O velho ficou assim, muito feliz. Ele vendeu muita farinha e deu muito ouro para o jovem. E depois ele não tinha mais para que vender. Então ele fez um combinado: jovem, eu vou viajar
e vou levar todo esse trigo e vou vender nas terras lá do Oriente. Você fique aqui e cuide do moinho. Quando eu voltar, eu repartirei todo o tesouro que eu conseguir no Oriente. E o jovem aceitou. O velho pegou aquele trigo todo, colocou numa carroça e foi embora para o Cairo. E o jovem ficou ali, jogando baralho com o gênio, jogando xadrez com o gênio, rindo, se divertindo. Mas quando a lua surgiu no céu, uma porta bateu. E quando o jovem abriu a porta, vocês lembram da mulher da mão direita? Ela era a esposa do dono do moinho. E ela estava ali, linda, com suas curvas perfeitas e com os braços abertos para o jovem. O jovem achou aquilo uma visão maravilhosa, mas uma canção surgiu na sua cabeça. E foi aí que ele se lembrou da segunda palavra do faquir. Se alguém lhe der confiança, nunca, em hipótese alguma, traia a confiança lhe dada. Então o jovem pegou a porta e fechou na cara da mulher do dono do moinho. E ela tentou abrir novamente. Ele fechou a porta novamente. Ela tentou abrir novamente, ele fechou a porta novamente. E aí ele pediu para o gênio: gênio, sela essa porta. E a mulher ficou lá a noite inteira, batendo na porta. A noite inteira, sem deixar o jovem dormir, a noite inteira. Mas quando o sol surgiu no horizonte, a mulher foi embora. E na noite seguinte, novamente, ela voltou e bateu. Ele não abriu. Então ela pegou um machado e começou a dar na porta. Deu com o machado, deu com o machado, deu com o machado, deu com o machado, deu com o machado. Mas a porta era selada por um gênio. Então ela não abriu. E quando o sol surgiu, ela foi embora. E quando a noite surgiu novamente, ela voltou com 3 lenhadores. E os 3 lenhadores deram na porta, 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 deram na porta. Mas quando o sol voltou, ela foi embora. E não só ela foi embora, como o dono do moinho também voltou do Cairo, com um tesouro em mão. Mas antes de ir para o moinho, o dono do moinho resolveu passar na sua casa. E quem ele encontrou em casa? A sua esposa, chorando, coitadinha. Porque acredita você, meu marido, que todas as noites aquele jovem que morava no moinho ficou aqui batendo em nossa porta, tentando entrar em nossa casa? O dono do moinho, obviamente, acreditou na esposa. Então, ele resolveu que ia acabar com o jovem com as próprias mãos. Não, com as próprias mãos não. Porque ele acreditava na profecia de Maomé, que dizia que um homem não pode sujar a mão com o sangue de outro homem. Graças a Allah, nem todo mundo seguia essa regra. Então ele foi até a cidade e encontrou um assassino de aluguel. E lá na cidade, ele combinou com o assassino: mandarei 2 pessoas virem lhe visitar. As 2 trarão muito ouro. A primeira que visitar, você pegue o ouro e corte a cabeça fora, colocando a cabeça num saco de couro. A segunda, você pegue o ouro e entregue a cabeça. Feito. O dono do moinho voltou lá e combinou com o jovem. Deu um saco de ouro e disse: vá até a cidade nesse endereço e entregue esse ouro. E o jovem, que era muito obediente, foi. E ele caminhou até chegar na cidade. Mas quando chegou na cidade, ele ouviu uma música diferente, uma movimentação diferente. Não é que acontecia um festival multicultural na cidade? E lá naquele festival multicultural as pessoas bebiam e cantavam e dançavam e eram felizes. E elas viram aquele jovem e chamaram o jovem. O jovem olhou para o ouro e disse: eu não posso descumprir as ordens do meu patrão. Mas quando ele pensou isso, uma canção surgiu em sua cabeça. E ele lembrou da terceira palavra do faquir, que dizia:
Se no meio do teu caminho encontrar um momento de prazer que não faça mal a ninguém, pare tudo o que você está fazendo e usufrua do momento de prazer. O jovem olhou em volta, achou uma pedra bem grande, fez um buraco, colocou o ouro, colocou a pedra em cima e foi para o Festival Multicultural ser feliz. E lá ele cantou, dançou, bebeu, comeu churrasquinho, comeu churros, comprou umas roupas no brechó das 1001 Noites e ficou lá se divertindo. Passaram-se 2 horas, que era o combinado, a mulher do dono do moinho pegou o saco de ouro e foi. E tão focada ela foi que ela passou pelo jovem no festival e nem viu. E entregou o ouro ao assassino. Mas quem chegou primeiro na casa do assassino? E o que aconteceu com ela, Woody? Perdeu a cabeça. E quando deu 7 horas da noite, acabou o festival, o jovem foi lá, pegou o ouro e levou o ouro até a casa do assassino. Entregou o ouro e recebeu um saco de couro em troca. Nem abriu para ver o que tinha dentro, afinal, ele era muito honesto. E voltou para o moinho. E quando chegou no moinho, o dono do moinho olhou para o jovem com aquela cara de espanto. Não só porque ele tinha chegado muito tarde, mas porque ele estava vivo. E não só porque ele estava vivo, porque ele trazia um pacote nas mãos. O dono do moinho abriu aquele pacote e quando ele olhou aquela cabeça, primeiro ele sentiu um asco, uma coisa horrível, mas depois ele foi tomado por uma fúria, uma raiva. Por quê? Como assim? A minha esposa. Então, ele sacou a espada. Vocês perceberam que todo mundo usa espada nessa história, né? Ele sacou uma espada? Sim! E quando ele sacou a espada, o gênio que sempre acompanhava o jovem se materializou. E explicou toda a história para o dono do moinho. E explicou que o errado não era o jovem. O errado era o dono do moinho por ter mandado matar alguém. Ou talvez a sua esposa por ter tentado fazer alguma coisa. Mas o jovem não fez nada. E o dono do moinho chorou, se ajoelhou e beijou os pés do jovem. Depois se levantou e deu um abraço como um pai. E disse assim, bem nos ouvidos do jovem: você, meu jovem, foi uma luz que veio para me abrir os olhos. Você, meu jovem, tem razão. E você só tem razão porque você confiou que tudo daria certo. A razão mora na paciência. E essa sua paciência te trouxe glória. O jovem olhou para o velho e disse, como repete isso? Vou repetir bem claro. A razão, meu jovem, mora na paciência. E por isso você conseguiu todos os seus objetivos. O jovem olhou para o velho e o velho olhou para o jovem. E quando o velho olhou para o jovem de novo, o jovem não estava lá. Ele caminhou e correu. Correu. E passou pela Índia. E não parou em nenhum tempo. E depois, era o único caminho que ele conhecia, então ele desceu pela África. Ele passou pela savana. E depois ele foi até o litoral. Passou pelo deserto do Saara. Subiu. E quando ele chegou na Pérsia, faltavam apenas 3 horas para completar 1 ano. Ele abriu aquelas portas com muita violência e a sultana continuava lá, sentada na ponta do tapete, toda linda e maravilhosa. E ele disse, é na paciência. A razão mora na paciência. A sultana abriu um sorriso bem grande e abraçou o jovem. Eles se casaram e a festa de casamento durou 3 dias e 3 noites. Depois de um tempo o sultão morreu e o jovem assumiu o trono. Dizem que foi o sultão mais justo que a Pérsia teve, porque ele entendia que não podemos nos precipitar e que se queremos ter razão, temos que ter paciência.